A paz do Senhor, irmãos. Hoje venho trazer uma palavra abençoada da parte do Senhor, que se encontra no livro de Isaías 65, a partir do versículo 17. O título é Novos Céus e Nova Terra. Isaías 65, a partir do capítulo 17, que diz assim: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, e nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Irmãos, essa palavra abençoada, que o Senhor me direcionou a trazer aqui hoje, que fala sobre os novos céus e a nova terra, que é uma palavra muito linda e muito abençoada. Irmãos, nas últimas mensagens que o Senhor me direcionou a trazer, o Senhor tem falado bastante e tem me direcionado bastante nesses últimos dias a falar sobre trazer mensagens, O Senhor tem me ordenado a trazer as mensagens que falam sobre o dia do Senhor, o dia da manifestação do juízo dele, o dia da justiça e da volta do Senhor. Mas essa mensagem que o Senhor me direcionou a trazer hoje, fala sobre os novos céus e a nova terra. Acredito que todos saibam, ou tenham notado, os que estão ligados com o Espírito Santo, até mesmo pessoas que estão desviadas e afastadas. Porém, eu tive o conhecimento, de ver que até mesmo essas pessoas estão percebendo que Jesus está voltando, irmãos? E quando Jesus voltar, para onde nós iremos, Eu quero ir para a glória com o eterno, eternamente cantar a Jesus Cristo. E acredito que todos vocês também. E essa mensagem que o Senhor fala hoje aqui, em Isaías 65, a partir do versículo 17, fala sobre os novos céus e a nova terra. Em Apocalipse 21, o apóstolo João diz, que ele viu os novos céus e a nova terra. Para quem não leu ainda Apocalipse 21, é bom os irmãos lerem, porque fala da nova Jerusalém. É a respeito disso que o Senhor está falando aqui. Os novos céus e a nova terra, a nova Jerusalém, que descerá dos céus como uma noiva adornada. E é sobre isso, a respeito disso que o Senhor tem falado. E o Senhor diz aqui, vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Em Apocalipse 21 está tudo detalhadamente, O apóstolo João, ele explica toda a visão que ele teve com a nova Jerusalém, com o céu, com os novos céus e a nova terra que o Senhor criou, E aqui está dizendo aqui, no versículo 17, de Isaías 65, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente.
né, irmãos? Então o Senhor diz aqui: as coisas passadas não serão lembradas, porque o Senhor fará nova todas as coisas. Então nós não nos lembraremos das coisas passadas, porque tudo será novo, vindo da mão do Senhor para nós, né? E aqui no versículo 18 o Senhor diz para a gente se alegrar e se regozijar para sempre no que Ele vai criar, né? Regozijar é uma alegria além, né? Com um contentamento muito intenso, né? Uma alegria muito elevada. Então o Senhor diz aqui no versículo 18: regozijem-se para sempre no que eu vou criar. E quando o Senhor diz que é para sempre, irmãos, é porque a vida com Ele na Nova Jerusalém é eterna. É uma vida que não se finda, onde não há morte, não há cansaço, não há velhice, né? Não há uma morte precária, só há apenas a vida dada pelo Senhor. E aqui também, no versículo 19, o Senhor diz: por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Né? Quando o Senhor diz aqui por Jerusalém, Ele está falando da Nova Jerusalém. É sobre isso que o Senhor quer falar, sobre os novos céus e a nova terra que Ele muito em breve vai criar para nós, né? E o Senhor fala aqui da Nova Jerusalém, Ele vai se regozijar, né? E no povo dele Ele terá prazer, ou seja, no povo dele o Senhor se alegrará, o Senhor terá prazer, né? E nunca mais se ouvirá nela voz de pranto e choro de tristeza. Na Nova Jerusalém não haverá, irmãos, não haverá pranto nem choro de tristeza, não haverá angústia, não haverá sofrimento, não haverá dor, né? E aqui o Senhor nos fala para que a gente possa recordar disso, para que a gente mantenha isso vivo e aceso no nosso coração. E no versículo 20 diz assim: nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Ou seja, irmãos, nunca mais haverá, nunca mais, após o Senhor criar o novo céu e a nova terra, os novos céus e a nova terra, nunca mais haverá criança que viva poucos dias, né? E nunca mais haverão também os idosos que por velhice morrem. Por quê? Porque lá não haverá dor, nem pranto, nem morte, nem choro, nem sofrimento algum. E no versículo 21 está escrito: construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Ou seja, irmãos, nós vamos comer, nós vamos habitar do trabalho das nossas mãos. Mas o trabalho das nossas mãos, ele se inicia aqui na terra, né? O trabalho para o Senhor, o trabalho que o Senhor nos deixa, o trabalho que nós fazemos em prol do reino de Deus, nós fazemos aqui na terra. E no céu, na Nova Jerusalém, nós vamos receber do Senhor o galardão pelo nosso trabalho feito aqui na terra em prol do reino. E no versículo 22 diz assim: já não construirão casas para outros ocuparem, e nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Ou seja, aqui no versículo 22, irmãos, o Senhor está dizendo: já não construirão casas para outros ocuparem, ou seja, não será igual aqui na terra, né? Porque aqui na terra a gente constrói uma casa, o ser humano adquire uma casa, mas quando ele falece, quando se passam os anos ali, outra pessoa ocupa aquela casa. Por mais que tenha sido ele que tenha construído, que tenha adquirido, mas quando se finda o tempo dele aqui na terra, outra pessoa vai ocupar aquela casa, né? E aqui está dizendo: nem plantarão para outros comerem. Ou seja, o mesmo raciocínio, irmãos. Não plantaremos no céu, na Nova Jerusalém, não plantaremos nada para que outra pessoa colha, né? Porque nós fazemos o nosso plantio e colheremos, se fartaremos do fruto do nosso plantio. E aqui também está escrito: pois o meu povo terá vida longa como as árvores, né? Em Apocalipse 21 também fala a respeito disso. Em Apocalipse 21 também fala
E também diz aqui, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, irmãos. O Senhor está falando aqui, qual é o fruto do trabalho do justo, do servo do Senhor? O fruto do nosso trabalho aqui na terra, ele não é um bem material, né? Ele não é dinheiro, ele não é fama, ele não é nada material. O fruto do nosso trabalho, né, que o Senhor diz aqui, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. E esse fruto é a coroa da justiça, é a coroa que nós receberemos de Jesus Cristo na eternidade. Esse é o fruto do nosso trabalho, porque o nosso trabalho ele é feito aqui na terra, em prol do reino de Deus, né, em obediência a tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer. Então o nosso trabalho ele é aqui na terra, e nós receberemos a recompensa, o fruto do nosso trabalho na Nova Jerusalém, na eternidade com o Senhor Jesus, né? E aqui no versículo 23 diz assim: não labutarão inutilmente. Ou seja, labutar, irmãos, significa, aos que não sabem, não sei se todos sabem, mas labutar significa trabalhar com grande esforço, um trabalho muito pesado, um trabalho muito árduo, né? Porque o trabalho em prol do reino de Deus é um trabalho bem pesado, né? É um trabalho árduo, é um trabalho que necessita de muita dedicação, de muita energia, de muita excelência, de muito esforço, né? Excelência porque o nosso Senhor não merece receber as coisas de qualquer forma, então nós precisamos nos dedicar e ter excelência com a obra dele. E aqui está escrito, não labutarão inutilmente, ou seja, na nova Jerusalém, na eternidade com o Senhor, nós não vamos trabalhar inutilmente, de forma pesada, de forma árdua, inutilmente. E aqui diz, nem gerarão filhos para a infelicidade. Os filhos não serão gerados para sofrer, para a infelicidade, para a dificuldade, para a escassez. Por quê? Porque serão um povo abençoado pelo Senhor, né? O povo será abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Versículo 24 e 25 diz assim: antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O lobo e o cordeiro comerão juntos. E o leão comerá feno. O boi, como boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte. Irmãos, o que significa isso aqui no versículo 25? O Senhor fala através dessa palavra que a paz é tão grande que até os animais ferozes, que aqui na terra lutam, né, entre si por sobrevivência e por alimentação, viverão em paz entre si, né? Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que foram arrebatadas ao céu e que lá, crianças principalmente, lá as crianças viram animais. Porém, os animais não eram violentos, não eram selvagens e não eram ferozes. Os animais viviam em paz, em harmonia, em união, na presença do Senhor. E aqui diz, mas o pó será a comida da serpente, ou seja, a serpente maligna, né, que é Satanás, está sempre destinado a comer o pó da terra e a rastejar, né, a estar sempre debaixo dos pés do Senhor, porque o Senhor Jesus venceu ele, né, irmãos? E aqui diz que ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o santo monte do Senhor. Em Apocalipse 21 também se refere a Nova Jerusalém, né, como o santo monte do Senhor. É muito importante ler Apocalipse, irmãos, principalmente nesses últimos dias, nesses acontecimentos que nós estamos vivendo agora. É muito importante ler Apocalipse, muito importante, irmãos. Para vocês que não leram ainda o livro de Apocalipse, iniciem lendo desde o capítulo 1 até o último capítulo. É muito importante, irmãos. Não precisam ter medo, não precisam ficar apavorados, não precisam ficar assustados, porque é necessário que a gente tenha um entendimento e a gente tenha o conhecimento do livro de Apocalipse, né? Porque ali estão todas as coisas que já estão por vir. Muitas coisas dali já estão acontecendo, né? Nós precisamos identificar qual é o tempo que nós estamos vivendo, né? Até para que a gente não seja enganado, né? Quando o domínio do mal se estabelecer pela terra.
Irmãos, e essa é uma palavra abençoada, que o Senhor fala a respeito dos novos céus e da nova terra. E eu vou ler novamente o versículo 21, porque é um versículo lindo e abençoado, e a gente precisa guardar isso no nosso coração, que diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Versículo 17 de Isaías 65. Irmãos, as coisas passadas não serão lembradas, nem as dores, nem os sofrimentos, nem as provações, nem as perseguições, nem as calúnias, irmãos. Nada será lembrado, jamais virão à mente. Todo sofrimento, toda perseguição, toda luta, toda calúnia, toda aflição, toda a tribulação que a gente passa nessa terra, irmãos, na Nova Jerusalém, nada disso será lembrado. A alegria e o regozijo que vai tomar conta de nós é tão grande, mas tão grande, que a gente vai se esquecer de toda dor, de todo sofrimento, de toda calúnia, de toda perseguição, né, de toda afronta, de tanta provação, irmãos. Tudo isso será esquecido. Jamais virão à mente, irmãos, porque a alegria lá é a alegria eterna, é a alegria da eternidade, da vida, da salvação. Não precisaremos de sol nem de lua, pois lá haverá o Cordeiro e o Deus Todo-Poderoso. Não precisaremos de templo, pois o nosso templo será o Cordeiro de Deus e o próprio Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Então essa é uma palavra linda, uma coisa linda que muito em breve o Senhor já está executando, né? Nós sabemos, nós vemos, nós ouvimos. Aqueles que têm ouvidos, que ouçam, pois o Senhor já tem falado tanto que o dia da colheita dele está próxima, que as uvas já estão maduras para serem ceifadas, né? Que o plantio da terra já está maduro para ser recolhido. E após esse plantio, irmãos, o que virá após isso? Eu espero que todos queiram, desejem e anseiem pela Nova Jerusalém, irmãos, por essa alegria eterna, né? Por esse regozijar inexplicável, imensurável na presença do nosso Senhor Jesus, na presença do Cordeiro de Deus e do próprio Deus Todo-Poderoso, né? Uma alegria sem fim, né? Onde o povo de Deus vai se alegrar, onde as nações vão se alegrar, onde não haverá mais pranto, nem choro de tristeza, nem dor, nem enfermidade, nem dias contados, pois lá a nossa vida será eterna, né? A vida lá é eterna, irmãos, não haverá fim. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá, irmão, solidão, não haverá enfermidades, não haverá preocupações e nem tribulações. Pelo contrário, essas coisas jamais virão à mente, porque a alegria lá é tão grande, a alegria lá é tão grande, o contentamento lá é tão grande, que nenhuma dessas coisas nos virá à mente. Nós não trabalharemos inutilmente. O nosso trabalho para o Senhor Jesus não é inútil, nós estamos trabalhando de forma inútil, né? A nossa recompensa, o fruto do nosso serviço ao Senhor não é nessa terra, irmãos. O fruto do nosso serviço ao Senhor não são bens materiais, não é fama, não é reconhecimento, não é o nosso nome estampado, irmãos. Não são números, não são palanques, não são homenagens. O fruto do nosso trabalho ao Senhor é a coroa de justiça que o Senhor nos dará, a coroa da salvação, a coroa da vitória que virá das mãos do Senhor para a nossa cabeça, irmãos. Não queiram a recompensa desse mundo, né? Mas queiram a recompensa do céu, da mão de Jesus, né? Do trono do Senhor Todo-Poderoso, irmãos. E aqui diz que nós não construiremos casa para outros ocuparem. Ou seja, tudo aquilo que a gente semear, tudo aquilo que a gente construir, edificar e plantar, será para o nosso proveito. Não haverá ninguém para tomar, para roubar, para ficar com aquilo que é nosso, irmãos.
Lá não haverá isso, irmãos. Na Nova Jerusalém não tem quem tome, quem fique, quem usurpe aquilo que é teu. Porque o que você construir, o que você semear, o que você plantar e edificar, será para o teu proveito. E ninguém vai querer tomar, ninguém vai querer tirar, ninguém vai querer ficar com aquilo que é teu, né? Porque lá na Nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra que o Senhor criará, cada um receberá a recompensa das mãos do Senhor, né? E viverá com a recompensa que receber do Senhor, né? E não serão gerados filhos para a infelicidade, né, irmãos? E aqui diz que o povo terá vida longa como as árvores, e a vida será eterna, irmãos. É uma palavra abençoada, é uma palavra linda, né? Nós sabemos que muito em breve, mais perto do que nunca esteve, agora esse momento, que o Senhor Jesus já está voltando, que o Senhor Jesus está muito, 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 muito próximo, né? Que o dia da colheita do Senhor está muito próximo, e após a colheita, o Senhor vai levar a igreja, os escolhidos dele, para a Nova Jerusalém, para os novos céus e a nova terra, onde não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá nenhum tipo de tormento, tribulação, não haverá enfermidade, não haverá doença, não haverá pobreza, nem escassez e nem fome, irmãos. Lá não ocorrerá nenhum mal e nenhuma destruição, né? Lá não entrará nada que seja impuro ou enganoso para o Senhor. Não entrará, irmãos. Mas lá será um lugar de paz abundante, de alegria, de grande contentamento, irmãos, de vida eterna. De vida eterna, de alegria eterna, de contentamento eterno, irmãos. Será uma bênção sem fim. Será a vida eterna, irmãos. E essa palavra é muito linda, né? O Senhor diz aqui no versículo 18, novamente: alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar. Para sempre, irmãos, porque a alegria vai ser eterna. Não haverá espaço para tristezas, para pensamentos ruins, né? Para questionamentos, para frustrações, para dores. Não haverá, irmãos, porque será uma alegria eterna. Será uma alegria sem fim, sem pausas, sem intervalo, irmãos. Será uma coisa linda, inexplicável, imensurável, né? Que olhos jamais viram e ouvidos jamais ouviram, irmãos. Vai ser uma coisa linda. Linda, 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 irmãos. É uma palavra abençoada que o Senhor me direcionou a trazer, porque que nós possamos recordar, né? Que nós possamos guardar isso no nosso coração. Existem muitas pessoas que não fazem ideia de como será o novo céu e a nova terra que o Senhor criará para nós. Tem pessoas que não fazem ideia que no céu não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá enfermidade, não haverá tribulação, não haverá pobreza e nem escassez. Irmãos, eu recomendo os irmãos a lerem Apocalipse 21, que fala sobre a Nova Jerusalém. A visão que João teve, que o anjo do Senhor levou ele para ver, conhecer a noiva de Cristo, a Nova Jerusalém, o céu do Senhor, nosso céu de glória, irmãos. Irmãos, essa palavra é maravilhosa, que nós possamos recordar e guardar no nosso coração, irmãos, o quão lindo e quão maravilhoso vai ser a vida, a eternidade com o Senhor, a verdadeira vida, né? Onde nós teremos vida e vida em abundância de eternidade com o Senhor, né? Para sempre com o Senhor ali, com o Cordeiro de Deus, com Deus Todo-Poderoso, com o rio de águas vivas que é o Espírito Santo de Deus, que flui sem parar, né? Trazendo vida, trazendo alegria, abundância e cura para todos aqueles que precisam, irmãos. Que nós possamos recordar de tudo isso e guardar isso em nosso coração, irmãos. E, irmãos, aos que me ouvem, né, e não sabem e querem muito
fazer parte desse povo de Deus que estará aproveitando e desfrutando dos novos céus e da nova terra. Irmãos, só há um único caminho, só há um único Salvador que pode te levar, que pode escrever o seu nome no livro da vida e te levar para fazer parte e para se alegrar e ter o grande contentamento para a eternidade. E o nome dele é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele não é religião. Jesus Cristo não é denominação. Jesus Cristo não é placa. Jesus Cristo não é doutrina de homem. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém pisa na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, a não ser por Ele. Então, se você que me ouve agora tem o desejo, o sonho, o anseio e a esperança de um dia poder entrar nos novos céus e na nova terra que o Senhor está criando, na nova Jerusalém, na alegria e no contentamento eterno, na paz inabalável e insondável que o Senhor tem preparado para o povo dele nos céus, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, pois ele diz que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém verá o Pai a não ser por ele. E verdadeiramente, irmãos, nenhum caminho leva ao Senhor Deus Todo-Poderoso que não seja o Senhor Jesus. Jesus não é religião, Jesus não é placa, Jesus não é denominação, mas ele requer de você renúncia, posicionamento e confissão. Pois o Senhor Jesus diz na palavra dele que aquele que me confessar diante dos homens na terra, eu confessarei diante do meu Pai nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens na terra, nos céus, diante do meu Pai, eu também o negarei, irmãos. Então o Senhor Jesus, ele não é religião, o Senhor Jesus não é denominação, o Senhor Jesus não é doutrina, mas ele exige de você um posicionamento, ele exige de você uma decisão, ele exige de você renúncia, pois seguir a Cristo, se entregar a Cristo verdadeiramente, é renunciar às suas vontades, renunciar à sua carne, renunciar aos seus caminhos, às suas práticas, aos seus desejos e passar a fazer o que Ele quer que você faça, o que Ele tem preparado para que você viva e não aquilo que você quer viver, né? Então, Senhor, somente o Senhor pode te dar salvação. Somente o Senhor Jesus pode escrever o teu nome no livro da vida. E todos aqueles que possuem o nome escrito no livro da vida verão a Deus. Nós precisamos estar em santidade, estar limpos, sem pecados, sem mágoa, sem rancor, sem mácula, sem sofrimentos, sem tribulações, né? Sem mágoas, sem rancores, sem vingança, sem ódio, sem ira. Pois ninguém verá o Senhor se não for santo. E o único caminho que salva é Cristo, é Jesus. E Ele é real, e Ele existe. E Ele não está distante, Ele não está longe. Ele está aqui. Ele não é... Jesus não é um conto de história, Jesus não é uma fábula. Jesus não é um Deus distante que está nos céus, a quilômetros, a anos-luz de distância, não. Ele é um Deus próximo, Ele é um amigo íntimo, Ele ama a intimidade, a profundidade, a dedicação com Ele. Quanto mais nós buscamos a Ele, Ele se revela a nós. Quanto mais nos aproximamos dEle, Ele se aproxima de nós. Ele não está longe, Ele não está distante, pelo contrário, Ele está ao nosso lado. E Ele é real, e Ele se manifesta, Ele se revela, né? Ele é real, Ele é vivo, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Tem muita gente achando que Jesus ainda está morto. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Jesus está vivo e Ele está próximo. Quanto mais nos aproximamos dEle, mais Ele se aproximará de nós. Quanto mais nós buscarmos a Ele, mais Ele se revelará a
a nós. Quanto mais nós perguntarmos e consultarmos a Ele, mais Ele nos responderá. O Senhor Jesus não está distante. O Senhor Jesus não está longe, mas é o pecado que faz a separação e o distanciamento do homem para com Deus, do ser humano para com Deus. É o pecado que distancia, que te dá falsa ilusão, que te dá falsa crença de que Jesus está longe, de que Jesus não te ama, de que Jesus vai te condenar, de que Jesus está no céu apontando o dedo para você e te condenando. É o peso do pecado que faz isso, porque Jesus não faz isso. Mesmo você pecando, mesmo você todo errado, mesmo você não querendo saber dele, mesmo você ouvindo o chamado dele, mesmo você ouvindo a voz dele, entrando por um ouvido e saindo pelo outro, ele continua investindo em você, ele continua olhando para você, ele continua amando a você, ele continua fornecendo o sangue dele para que você se lave de todo o pecado, para que você se prepare, para que você esteja pronto para o grande dia. Mesmo a gente não merecendo, porque nós não merecemos, irmãos, é tudo pela graça. É tudo pela graça de Deus e pela infinita misericórdia do Senhor. Porque nós não merecemos nada disso. Nós não merecemos ver a face do Criador. Nós não merecemos o perdão e a misericórdia dele. Nós não merecemos o amor dele. Não merecemos o sangue do Filho dele derramado naquela cruz. Mas não é por merecimento, é pela graça. Ele faz isso por nós porque ele é misericordioso, porque ele é compassivo, porque ele é bondoso. E é tudo pela graça, irmãos, porque nós não merecemos. Nada do que a gente faça nessa terra não vai pagar o preço, não vai ser o suficiente para agradecer tudo aquilo que ele fez por nós, irmãos. Nada do que a gente faça, nada pode pagar, nada pode agradecer, nada pode se equiparar a tudo que ele fez por nós. Mesmo a humanidade sendo ingrata, rebelde, virando as costas para o Senhor, mas ele é misericordioso, ele dá oportunidades, ele cria situações para trazer a criação de volta ao Criador. Ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é compassivo. Ele disponibiliza o sangue do Filho dele para te limpar de todas as suas iniquidades, de todo pecado, de toda impureza, de tudo aquilo que é profano e sujo. O sangue de Jesus tem o poder de lavar e de limpar aquilo que está sujo. E o sangue de Jesus tem o poder de curar toda dor e de lançar fora todo medo. Irmãos, essa palavra, irmãos, é abençoada. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso porque Ele está criando novos céus e nova terra para a gente. Está dando a todos dessa terra a oportunidade de receber a salvação, a oportunidade de adentrar no Santo dos Santos e lá morar eternamente com Ele. É para todos que o Senhor dá essa oportunidade, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não faz acepção nem divisão de pessoas. Ele dá essa oportunidade a todos. Para isso Ele entregou o único Filho dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. Todo aquele que crê e for batizado no nome de Jesus será salvo. O primeiro passo é crer. O primeiro passo é crer. É crer que Jesus salva porque Ele salva. É crer que Jesus é Senhor porque Ele é Senhor. Ele é majestade, Ele é Rei dos reis. Ele é todo poderoso, Ele é dono de tudo. Irmãos, e Ele dá essa oportunidade para cada criatura dessa terra,
Para cada criatura dessa terra, Ele dá a oportunidade de receber dele a salvação e de se lavar no sangue do Cordeiro que nos lava. Irmãos, vamos guardar essa palavra do Senhor maravilhosa nos nossos corações, pois o Senhor é maravilhoso, grandes coisas está fazendo o Senhor, grandes coisas, irmãos. Grandes coisas o Senhor criará. E nós não lembraremos da dor, nem do sofrimento, nem da tribulação, nem das provações, nem das afrontas, nem das calúnias. Não nos lembraremos de nada disso, irmãos. Será a alegria eterna, a paz eterna, o amor eterno, o contentamento eterno, a recompensa vinda da mão do Senhor. Irmãos, será a paz que esse mundo não pode oferecer. Será a paz que ninguém pode oferecer, irmãos. Guardem essa palavra no coração de vocês e tragam novamente a esperança da eternidade que nos aguarda, da eternidade que estará separada para nós eternamente estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Cordeiro de Deus e do rio de água viva que é o Espírito Santo, irmãos. Lembrem-se sempre de como será maravilhosa a eternidade com o Senhor, de como será linda, de como nós não merecemos, mas ainda assim o Senhor é misericordioso e dá a nossa oportunidade, Ele dá a oportunidade para todos, porque Ele é misericordioso, porque Ele é compassivo e Ele é bondoso, né? Não se conhece a Deus através, né, do que rotulam. As pessoas podem te rotular, né, e você pode se magoar porque te rotularam, e você tem uma imagem distorcida do que é Deus, só porque te rotularam de alguma forma. Mas se conhece verdadeiramente a Deus quando você busca Ele em secreto, porque o Senhor, Ele gosta de relacionamento a sós, a dois, no particular, porque Ele é um amigo, Ele é um pai, Ele é o melhor amigo, né? Ele é o amado da nossa alma, Ele é o pai. E Ele gosta, o Senhor ama de quando nós buscamos a Ele, de quando nós conversamos com Ele, de quando nós nos abrimos com Ele, de quando nós entregamos o nosso coração a Ele, né? O Senhor nos ama, o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. No livro de Jó, Jó vai dizer assim, que antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos de Jó passaram a ver a Deus, ou seja, é totalmente diferente, irmãos. É totalmente diferente conhecer a Deus, de ouvir falar, e conhecer a Deus depois que você tem um encontro verdadeiro, genuíno com a pessoa de Jesus Cristo. Com o Senhor em si, com o Senhor Todo-Poderoso, quando Ele se revela, quando Ele se manifesta a você, quando Ele mostra quem Ele é, como Ele é completamente diferente. A sede e a fome pela presença dEle se tornam insaciáveis. O desejo de nunca mais sair de perto dEle, de nunca mais sair dos pés dEle, se torna implacável. É impossível. É impossível alguém que já teve um encontro com Jesus face a face, que já viu a glória dele, que já viu a essência dele, que já viu ele em toda a majestade e poder, se afastar do Senhor, fugir do Senhor. Porque quando a gente tem um encontro genuíno com quem é Jesus, com como Ele é, com quem Ele é, o nosso único desejo, irmãos, é correr para os braços dele. O nosso único desejo é correr para os pés dele. O nosso único anseio é correr para ele e contar como foi o nosso dia, e contar todas as nossas dores, e contar o que estão fazendo de mal para nós, e contar tudo aquilo que nós contamos para um pai, porque ele é um pai, ele é o amado da alma, né? Ele é o noivo aguardado da igreja.
Irmãos, é completamente diferente. É completamente diferente. Conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Conhecer Jesus quando Ele se manifesta. Quando Ele manifesta a sua glória, a sua face. Quando Ele te toca, né? É completamente diferente. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos conhecem o Senhor. Irmãos, se você quer ver o Senhor, é claro que existem pessoas que o Senhor não vai dar essa experiência para todo mundo, porque nem todo mundo tem a estrutura espiritual, irmãos, porque isso é algo muito forte, isso é algo muito poderoso, irmãos. Não são para todas as pessoas que Deus vai dar a experiência de contemplar Ele, de ver a glória dEle, de ser tocado por Ele mesmo, por Ele. Eu estou falando do próprio Jesus, do Cristo, do Deus Todo-Poderoso. Porque existem pessoas que, se passarem por essa experiência, isso é verdade que eu vou falar agora, irmãos. Tem pessoas que, se passarem por essas experiências, o corpo físico não vai aguentar, a pessoa vai padecer. E aí a gente já sabe o que vai acontecer, né, irmãos? Porque a glória de Deus, o poder de Deus é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o nosso corpo físico não aguenta, né? O nosso corpo não aguenta. Um exemplo disso era Daniel. Daniel, quando tinha as visões, aquelas visões que Deus dava para ele, Daniel ficava 5, 7 dias de cama. O corpo dele não aguentava. Ele caía prostrado com o rosto no chão, quase desfalecido, achando que ia morrer. Já aconteceu comigo também, irmãos, inclusive. Eu já tive experiências sobrenaturais que o meu corpo automático, irmão, nosso corpo físico, nossa matéria orgânica, ela não suporta. A glória de Deus, a manifestação da glória, da presença do Senhor é muito forte. O nosso corpo, ele padece. O meu rosto vai direto no chão. É realmente igualzinho. É da mesma forma que Daniel descreve no livro dele, no livro de Daniel, quando Daniel diz que quando viu o anjo do Senhor, ou que quando viu o homem com o vestido de linho branco, com o cinto de ouro, né? Quando ele viu Jesus, ele caiu com o rosto em terra, prostrado, desfalecido, quase desfalecendo, irmãos. E isso é real, porque eu já passei por experiências assim. Verdadeiramente, a sensação é de que você vai desfalecer na hora, porque é muito peso de glória, de poder sobre o seu corpo. É uma pressão espiritual muito grande. Irmãos, eu digo pressão e não opressão, são coisas diferentes. É o peso da glória de Deus, o poder, a manifestação dele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o nosso corpo não suporta, não aguenta. Né? Então Daniel, ele ficava dias e dias ali de cama, imóvel. Eu imagino como é que o corpo dele devia ficar impossível de se mover, né? Porque é uma experiência que realmente dá um desgaste no corpo terrível, irmãos. Mas não percam a oportunidade de pedir para Deus. É claro, se você tem esse sonho, esse desejo, se você tem um anseio de ver ao Senhor Jesus, de ver e sentir a manifestação da glória dele, de sentir o toque dele sobre você, né? Peça ao Senhor, incessantemente, peça ao Senhor. É claro que existem algumas pessoas que Deus não vai dar essa experiência, porque Ele sabe que o corpo da pessoa não suportaria passar por isso. Mas existem outras pessoas que o Senhor vai conceder sim. Ele pode te preparar antes, te levar a um processo para te amoldar, para te dar mais coragem, mais resistência, e logo em seguida se manifestar pessoalmente a você, que é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa linda, não tem nada nesse mundo que explique e que se compare ao toque do nosso Deus Todo-Poderoso. A presença gloriosa dele, irmãos, é uma coisa sensacional, não dá para descrever, irmãos. É uma coisa linda. Então, você que tem um anseio, que tem a sede, a fome de sentir o toque do Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de ver Ele face a face com você pertinho ali, como um melhor amigo, como um amado da sua alma, peça para Ele incessantemente. Peça, pode pedir, pede: Jesus, eu quero te ver. Senhor, me toca. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te ver. É claro que existem pessoas que o Senhor sabe que não vão suportar, então Ele não vai dar essa experiência, né? Mas Ele pode falar com você de alguma outra forma, né?
Ele pode enviar ali um animal bonitinho, né? Um animal da natureza ali, que vai te trazer uma paz, que vai te trazer um refrigério, né? Como também já aconteceu comigo anos atrás, quando eu ainda não tinha estrutura espiritual para ter um encontro verdadeiro face a face com Deus, né? Espiritual, né, irmãos? Mas lembre-se dessa palavra maravilhosa e não fiquem ansiosos e nem tristes se o Senhor não der essa experiência para vocês,